As dores estão ligadas aos traços de caráter? Sim, elas estão ligadas a uma formação de cada traço. Então, quando a gente fala de dores, a gente precisa entender que as pessoas passam por dores, mas existe uma explicação científica da onde essa dor aconteceu e a existência dela, como é que ela vai se comportar até o final da vida. E é esse conteúdo que eu quero trazer para vocês hoje. Falar sobre as dores dos traços de caráter. Os traços não é um diagnóstico clínico e nem patológico, mas ele tem um gráfico distribuído que dá exatamente uma assertividade no comportamento humano. E quais são elas? Dor do tipo rejeição, abandono, manipulação, humilhação, troca, traição ou exclusão. Essas dores acompanham e estão atreladas a um traço de comportamento, que são os traços de formação de caráter. Como é que a gente identifica isso? Bom, cada traço ele tem o seu tempo de acontecer, de existir na história e cronologicamente se comportar, acontecendo e sobrevivendo no comportamento humano até o final da vida. E como é que isso acontece? Então, para ter bastante objetividade e você entender sobre os traços de caráter, essas dores que eu passei para vocês, cada um deles está atrelado a um traço de caráter. Então, primeira coisa, qual é a dor existencial do traço de caráter esquizoide, por exemplo? É a única e exclusivamente dor da rejeição. Então, o traço esquizoide, dor da rejeição. Qual é a dor existencial do traço de caráter oral? O traço de caráter oral, a única e exclusiva dor é o abandono. Qual é a dor existencial do psicopata? É a manipulação. Qual é a dor existencial do masoquista? Desse traço de caráter masoquista? É a dor existencial única e exclusiva da humilhação. Então, a gente tem, por último, que é o traço de caráter rígido, que é o único que acompanha 3 dores separadamente, que é a dor da traição, troca ou exclusão. Então, percebeu que todas as dores, elas estão atreladas a um traço de caráter. Cada dor existencial, ela acompanha a formação de cada traço de caráter. Então, sendo que essas dores, quando as pessoas estão sentindo, você observa que as dores que elas sentem são exatamente o traço de formação de caráter de cada uma delas. E isso a gente identifica com um conhecimento poderoso, que é a utilização da ferramenta dos traços de caráter, dos traços de formação. E essa descoberta a gente usa exatamente nos primeiros atendimentos, principalmente como ponto de partida, eliminando uma infinidade de possibilidades de devolutivas para aquelas pessoas. Então, você que é profissional, você que é terapeuta, você que é do desenvolvimento humano, saber exatamente as dores existenciais e, principalmente, que elas estão atreladas a cada comportamento dos traços de caráter, faz com que ela tenha exatamente uma funcionalidade, é uma maneira dela funcionar. Então, aquela pessoa que está na sua frente tem um jeito de funcionar e também tem um jeito de sentir a dor, porque aquela dor sempre vai estar associada a uma situação e faz com que essa situação seja dita nos seus atendimentos, seja colocada diante da terapia, diante da supervisão, diante da mentoria.
Então eu vou dizer aqui para vocês aonde cada uma dessas dores, as principais que eu passei, elas vão acontecer e associar a esses traços de formação de caráter. Pensa assim, ó, cada dor, ela acontece em um momento da história, elas nascem. E no momento que elas nascem, que elas se comportam como sobrevivência, são dores que vão te acompanhar e vão acompanhar qualquer indivíduo até o último dia de vida. Essas dores não são sanadas e do tipo, nunca mais eu quero sentir essa dor. Não é assim. Pelo contrário, a terapia, a supervisão, a mentoria e dentro dos atendimentos, você vai mostrar para essa pessoa que está com essa dor que ela pode muito bem acompanhar e sobreviver dentro daquele funcionamento, dentro daquela dor. Como é que ela vai lidar com aquela dor? Esse é o ponto chave, é não passar a ideia que você está com essa dor e nunca mais você vai sentir. Isso é mentira, não é verdadeiro. Você precisa ensinar exatamente o seu cliente, o seu paciente a compreender que aquela dor existencial faz parte do funcionamento dela. Faz parte do meu funcionamento ter essas dores. Como é que eu tenho que lidar com essa dor até o final da minha vida? Em quais são os meus ambientes? Quais são as pessoas? Com quem eu tenho que estar ou não estar? Com quem eu tenho que andar ou não andar? Aonde eu tenho que ir, aonde eu não vou? Então, é essa diretriz que você, como profissional, vai orientar o seu cliente ou o seu paciente.